Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor, mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor, trazendo tudo sobre o Fluminense, todas as atualizações do nosso tricolor. Kevin Serna na lista de pré-convocados da seleção colombiana, o que essa possível convocação do nosso atacante gera em relação ao Fluminense, tudo que atrapalha, tudo que ajuda, uma boa visão do Fluminense no mercado, o que atrapalha na temporada e o que é bom para o jogador. Tem mais Bernal e Martinelli indo para a Europa, como é que é? Um volante já está negociando, já está com conversas, né? O empresário já está na Europa, mas o Fluminense não vai facilitar as negociações não, pode ficar tranquilo. E o outro deu uma entrevista após a partida entre América de Cali e Fluminense, o jogo de volta, né? Após a nossa classificação, falando sobre um possível sonho de ir para a Europa. E por fim, falando de SAF, tudo que tem de atualização, tudo de novidade, como é que tá, os processos estão rodando, nomes estão vazando, mais informações sobre uma possível virada de chave para o Fluminense realmente virar uma SAF. Então, se você quer ficar muito bem informado sobre todas essas notícias, fica aqui no vídeo, não esquece de dar o like, dar aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas, mais tricolores vão ficar bem informados sobre o nosso clube, gente, é muito importante você dar o like aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o tricolor. E vamos logo falar das notícias. E vamos começar falando sobre Serna na seleção colombiana. É aquilo, um jogador que está tendo um bom destaque, futebol brasileiro, o futebol mais competitivo fora a Europa, né? Que tem ali a La Liga, a Premier League, a Bundesliga, a Ligue 1 da França, né? São as principais ligas do mundo, mas o Brasileirão não está muito atrás delas não, é uma liga muito competitiva, é uma liga de grande destaque. Kevin Serna chegou no Fluminense no meio de 2024, foi um reforço, chegou do Alianza Lima por torno ali de 10 milhões de reais, um pouco mais de 10 milhões de reais. E nisso, desde que chegou, teve sempre um bom destaque, mas agora, nessa temporada de 25, está vivendo a melhor fase da carreira. É um jogador que já não é tão novinho assim, que estava num futebol de mais baixo nível até para a América do Sul, que é o futebol peruano, tá jogando muita bola. E ele tá na pré-lista da seleção, da convocação ali da seleção colombiana, já tá meio que sabido, né? Igual aqui no Brasil é veiculada a pré-lista com 40 e poucos nomes, é a mesma coisa lá na Colômbia. Os jornalistas já estão começando a soltar por lá e já é de informação do Fluminense. O Fluminense já está informado que o Serna está nessa pré-convocação. O que isso quer dizer? Para o jogador é maravilhoso, é um grande up na carreira, vai ser uma convocação para seleção principal da Colômbia, algo que seria inédito para o jogador também, algo que seria muito bom para o Kevin Serna. Falando de Fluminense no geral, é uma ótima imagem que o Fluminense passa. Veio o John Arias, um jogador que ninguém conhecia, que estava lá escondido no futebol colombiano, veio, foi destaque, era o melhor jogador da América do Sul, agora está lá na Europa, foi para o Wolverhampton. Fluminense vendeu o André pro Wolves também, sempre está negociando jogadores tanto do tricolor quanto algumas contratações que estão vindo do futebol sul-americano para a Europa. Isso agrada, o Bernal veio para cá com intenção de ir para a Europa, teve o sonho de vir para cá sendo um up na carreira, sendo uma coisa que seria ótima para a carreira dele. O Santi Moreno saiu da MLS, bateu o pé, brigou para vir jogar no Fluminense. É algo que é bom pro Fluminense em visão de mercado. Todo mundo quer vir pro Fluminense. Todo mundo vai querer vir. Então, em questão de mercado e pro jogador, é ótimo. Só que tem um problema. A seleção colombiana joga no dia 9 de setembro contra a Venezuela, na Venezuela. E no dia 10, para quem já olhou o calendário, sabe que o Fluminense joga com o Bahia na quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Ou o Serna vai ter que fazer a viagem mais louca de todos os tempos, que é sair lá da Venezuela 11 da noite, no horário de Brasília, chegar aqui no Rio mais 7 da manhã, alguma coisa assim, em torno disso, né, em questão de tempo, chegar, descansar menos que 12 horas e jogar contra o Bahia, ou ele simplesmente não joga, ou o Fluminense vai à CBF e pede a mudança de datas. Mas, para ocorrer essa mudança de datas, tem dois empecilhos. A escolha de televisão. Quem escolhe, né, a grade, quem vai transmitir cada jogo, já escolheu. O Fluminense vai passar
no Sport TV e no Premiere na quarta-feira às 7 da noite. Então, para mudar, já teria que mexer na grade de horários, né, na grade de transmissão da Copa do Brasil. Pior, na terça-feira, na outra, o Fluminense joga o jogo das quartas de final, o jogo de ida contra o Lanús ou o Central Córdoba, né, que vão decidir essa vaga pelas quartas de final para enfrentar o Fluminense lá na Argentina. O jogo é na Argentina. O Fluminense joga na terça. Provavelmente, se o SBT escolher o jogo do Tricolor, que ele provavelmente vai escolher de novo, então provavelmente o Fluminense joga na terça. Então, para alterar esse jogo para quinta-feira, até no Brasileirão no final de semana, é praticamente possível. Mas vai ser um fuzuê danado isso aí, vai dar o que falar. Provavelmente vai ter mais vídeo notícias aqui no canal falando sobre esse assunto de Kevin Serna, se realmente for convocado para a seleção colombiana. E é isso, ou a gente vai perder o jogador, ou vai ser uma parada muito louca aí de datas, viagem e tudo mais para o Serna conseguir jogar contra o Bahia e também na Sul-Americana, no Brasileiro, tranquilamente. Agora, falando de Bernal e Martinelli, já vou abordar dos dois juntos, porque é praticamente a mesma notícia, entre muitas aspas. O Martinelli deu uma entrevista na saída, né, ali na zona mista da partida entre Fluminense 2 e América de Cali, a partida que o Fluminense se classificou de fato para as quartas de final. A entrevista foi ali perguntando sobre o que o Martinelli quer no futuro da carreira, o que ele está pensando sobre o futuro, sobre o que ele está achando da boa fase e tudo mais. O Martinelli falou, já começou falando, entre aspas, todo mundo tem o sonho de jogar na Europa. Até aí tudo bem, qualquer jogador tem esse sonho. Houveram conversas, mas eu tô bem aqui no Fluminense, eu tô satisfeito, gosto de jogar aqui, meu foco, minha cabeça sempre vai estar no Fluminense e eu nunca vou mudar isso. Basicamente foi isso que o Martinelli falou. O problema dessa fala, que vocês repararam no que eu falei, foi, houveram conversas. Porque o Martinelli já não é mais aquele jogador novinho que a Europa gosta de contratar pagando muito. Ele já tem 24 anos e ele já vai começar daqui a pouco a entrar naquela do Arias. É um jogador que vale mais dentro de campo do que numa venda. Então o Martinelli é um cara muito importante, ele tá indo, gente, é a 6ª temporada do Martinelli, praticamente sendo titular nesse período todo na volância do Fluminense, no time titular do Tricolor. É um moleque de xerém, subiu, sempre jogou bem, sempre desempenhou, sempre se esforçou ao máximo, em pequenas mais fases. Nunca abriu a boca perante a torcida do Fluminense, nunca xingou, nunca botou a mão aqui no ouvido quando fazia gol, nunca falou nada. Um jogador excepcionalmente comportado, que nunca deu problema nem pro Tricolor, nem pra família, nem pra torcida. É um moleque, cara, raríssimo de se encontrar no futebol mundial. Então Martinelli, cara, ele pra mim é ídolo do Fluminense, é ídolo, indiscutível. Ah, mas não, Martinelli subiu da base, é o jogador com mais, o moleque tirei com mais partidas pelo Fluminense na história. Sempre desempenhou bem, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara. Sempre foi identificado com o Tricolor, sempre deu ao máximo pelo time, nunca respondeu a torcida, nunca xingou a torcida. Pra mim esse moleque é de ouro e eu acho que qualquer venda dele seria ruim. Se eu fosse Martinelli, ou se eu fosse bem da diretoria do Fluminense, eu prezaria pelo Martinelli a carreira toda no Tricolor. Possivelmente deve chegar uma proposta da Europa e a gente vai ver o que vai cantar mais alto. Uma vontade de jogar bola no futebol europeu ou ficar no Fluminense, mas é muito complicado. Em relação ao Bernal, cara, todo mundo sabe que o Bernal veio pra cá como usando o Fluminense de trampolim pra Europa. O problema é, o Fluminense não pagou baratinho no Bernal não, o Fluminense pagou em torno de 5 milhões de dólares, mais de 5 milhões de dólares por 60% do jogador. Tem menos de um ano, tem em torno ali de um ano. O que é? O empresário dele, o representante dele, tá fazendo o trabalho dele de jogar o nome do Bernal lá na Europa, falar, caraca, meu jogador é muito bom, meu jogador tem que ir pra cá, meu jogador é pica, meu jogador é sensacional, comprem o Bernal, contratem o Bernal. É isso que ele tá fazendo no trabalho dele. O negócio é, o grande problema é, o Fluminense não tem que vender fácil. Ele tá lá conversando com o Real Betis, tentando fazer uma negociação, porém o Fluminense está tomando a postura correta de não vender por qualquer valor. Primeiramente porque só tem 60% do jogador. E segundamente pagou caro. Quer levar o Bernal? Paga 20 milhões de euros. Paga 25 milhões de euros. E o Betis não vai querer. Nenhum time da Europa vai querer fazer isso no momento. Por quê? Porque o Bernal é uma promessa.
E não é uma promessa tipo Endrick, Estevão. É uma promessa tipo, cara, é um jogador que tá surgindo agora. Jogou 1 ano só no Brasil. Vamos gastar 25 milhões de euros nele? Se oferecerem 10, o Fluminense não aceita. Então é um momento que eu acho que não é bom nem pro Bernal sair, porque ele não tá tão preparado. Eu acho que ele ainda tem muita coisa mesmo. Porque o Bernal é um cara que me irrita muito, porque eu sei que ele tem potencial e ele erra demais. Então, é um cara que ainda tem muito a evoluir. Lógico, não tô falando para ele ficar aqui até os 25 anos, mas tem muito a evoluir e também não é a hora certa do Fluminense vender. Não é a hora certa do Fluminense cogitar negociar ele por um valor abaixo. E isso não é nem mais para frente, porque o Fluminense gastou dinheiro no Bernal. Então, para mim é um momento ruim, tanto para o Bernal sair quanto para o Fluminense vender. Mas é complicado, porque nessa notícia que saiu lá no Jornal Uruguaio, foi a seguinte, e o jogador disse sim para a proposta. Daqui a pouco vai estar falando que o jogador está forçando a saída, que o jogador quer ir embora, que a diretoria que está segurando. Aí vai começar a ter problemas entre jogador, torcida e diretoria. Algo que só vai prejudicar o Bernal. Algo que só vai prejudicar o Fluminense. Então, é totalmente, como eu já falei, uma negociação que não é para acontecer no momento. Não é. Antes de falar sobre SAF, que é a principal notícia do vídeo, não que uma possível convocação do Serna, que pode ser muito boa em alguns detalhes, mas ruim para uma eliminatória ali de Copa do Brasil, uma possível ida de Bernal e Martinelli para a Europa, que provavelmente não deve acontecer no momento, mas que pode causar alguns problemas em relação a relacionamento de torcida, jogador, diretoria, mas é uma notícia, querendo ou não, a mais importante é sobre SAF. Então já peço logo para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Tricolor e nem aqui do Vibração. Não é só vídeo de notícia, tem vídeo de análise, história, curiosidades, pré e pós-jogo. Tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração, então já se inscreve aí. Compartilha também para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense. Seu pai, sua mãe, seu primo, sua tia, seu irmão, seu namorado, sua namorada. Enfim, aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar sobre a principal, sobre SAF. E vamos começar falando sobre SAF. E agora falando sobre SAF, falar ali da notícia do Lauro Jardim do Jornal o Globo, que está sendo nosso informante sobre a situação do Fluminense possivelmente virando uma SAF. A seguinte notícia é: os tricolores com bala na agulha para investir na SAF do Fluminense, cota mínima é de 10 milhões de reais. Mais especificamente, ele traz que o fundo que está sendo criado ali, naquela situação toda que eu já vou repassar mais uma vez, é de 10 milhões. Tipo, eu quero fazer parte desse grupão de investimentos, no mínimo eu tenho que ter 10 milhões. Eu tenho 9 milhões e meio de reais, não investe, só 10 milhões. Possivelmente no futuro falam sobre ser um valor mais acessível, uma pessoa que tenha tipo só 8 milhões poder investir, mas enfim. No momento eles estão priorizando, eles só querem pessoas que no mínimo vão investir 10 milhões no Tricolor. Mas o que está sendo realmente, para mim, é o principal ponto, né? O principal ponto dessa notícia é sobre os nomes, os principais nomes interessados nesse investimento da SAF do Fluminense, que é do André Esteves, dono do BTG Pactual, o cara que manda lá no banco do BTG. Também se comprometeram a entrar nesse fundo Guilherme Paz, sócio relevante do BTG. É o cara que sempre está investindo, é um dos caras que mandam na BTG também, junto ali com o André Esteves. Lógico, o André Esteves é o chefão, mas o Guilherme Paz também é um dos caras grandes lá dentro. Também Luiz Antônio de Almeida Braga, controlador da Icatu Seguradora, Icatu Seguros, muito famosa aqui no Brasil. É o Luiz Antônio, controlador, o principal cara ali da Icatu, é o cara que manda na empresa, também quer investir no Fluminense. Thiago De Luca, CEO da Frescato, para quem tá ligado, patrocinador das omoplatas do Fluminense. Ele é o CEO da empresa, é um cara de grande importância. E José Zittelmann, cofundador do fundo Absoluto Partners, entre muitos outros, é o que ele traz aqui. Então, o que eu tenho a dizer? Esses caras aqui, na minha percepção, são os caras que vão botar 300 milhões, 400 milhões,
100 milhões, 200 milhões. Esses aqui são os chefões. Né? Os caras que mais vão colocar dinheiro nesse fundo. Mais vai botar grana. Mais vai estar investindo ali nesse fundo de investimentos. O negócio é, essa administradora, esse fundo, vai ser administrado pela LZ Esportes, que foi criada pela Lazuli Capital para concentrar os investimentos em esportes da gestora que foi escolhida pela BTG Pactual. O que isso quer dizer? A BTG é a chefona. É onde vai ser criado o fundo de investimentos. Ela escolheu a Lazuli Capital, que é uma empresa ali que deve ter como dono o André Esteves, um dos caras ali chefões da BTG, ou uma empresa que pertence à BTG. Enfim, a BTG manda o dinheiro para a Lazuli Capital, que criou a empresa LZ Esportes, que é da Lazuli Capital, LZ Lazuli Esportes, vamos dizer assim. Ou seja, a BTG manda o dinheiro para a Lazuli, que manda o dinheiro para a sua área de esportes, que vai controlar ali o futebol do Fluminense nesse investimento. O que isso quer dizer? No geral, são vários investidores botando muita grana num fundo. Isso tem pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é o quê? Que não vai ter aquela tomada de decisão precipitada, ruim, tipo o Texo. Renato Paiva estava fazendo um bom trabalho no Botafogo depois, tipo, ele começou muito mal, estava melhorando, aí o Texo foi lá e demitiu dele porque ele não gostou do jeito que o Botafogo jogou com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Isso não vai acontecer. O Pedrinho, que é dono lá o Pedrinho BH, que é dono lá do Cruzeiro, mandar o Dudu embora mesmo depois de ter gastado muita grana no jogador. Essas coisas não vão acontecer, porque é uma tomada de decisão que vai ser junta. Então, vai evoluir, vai abaixar, tudo muito linear, vamos dizer assim. Não vai ter uma subida muito rápida, uma queda maior ainda, não vai ser isso que vai acontecer. Não vai. Vão ser tomadas de decisões mais pensadas, por serem várias cabeças ali pensando no investimento, pensando no futuro que vai ter ali o investimento deles, porque eles não vão querer gastar dinheiro, ninguém está ali botando dinheiro para perder, tá todo mundo ali investindo com visão de lucrar. O ponto ruim é, os investidores, esses caras que estão botando a grana, normalmente não gostam de ter seus nomes revelados, porque o cara é CEO da Frescado. O Fluminense, vamos supor, no pior dos exemplos possíveis, o Fluminense cai de divisão. Vai ter gente protestando na porta da Frescato, vai ter gente protestando na porta da Icatu Seguradoras, vai ter gente protestando na porta da BTG, na porta da casa dos caras, e isso é o que eles não querem, entendeu? Mas já é um outro ponto. Já analisamos sobre os pontos bons e ruins de serem mais um investidor. Agora, analisando a situação de já terem mais nomes vazando, muitas informações vazando, é que já está sendo um bagulho mais avançado. Já está sendo veiculado em Laranjeiras, no CT Carlos Castilho, é a diretoria do Fluminense já sabendo, é o conselho deliberativo já sabendo de uma possível votação para decidir o futuro da SAF, é um torcedor sabendo que a SAF está mais perto do que nunca esteve tão perto que nem está agora. Esse é o ponto que eu acho principal. Já estamos perto de uma coisa. De alguma coisa a gente está perto. De uma possível negociação que quase aconteceu, de uma negociação que vai acontecer, caramba! A gente não sabe o que vai ser, mas algo vai acontecer, isso a gente sabe. Agora, fazendo uma análise sobre a SAF, cara. Não vai chegar o dinheiro e a gente vai estar brigando com o Flamengo na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Carioca, não. Tira essa ideia da cabeça. O Fluminense disputa o Carioca todo ano com o Flamengo. O Fluminense tá disputando, é o principal empecilho ali no Flamengo, é o principal cara, é o principal time que bate de frente com os caras. Isso com o Palmeiras também, vamos dizer assim. Todo ano o Fluminense tá brigando numa Copa do Brasil, num Campeonato Carioca, numa Libertadores, enfim. No cenário carioca tá equilibrado, Fla-Flu. No cenário brasileirão, o Flamengo sempre tá lá nas cabeças, e o Fluminense às vezes chega lá. Às vezes chega num segundo, terceiro lugar, segundo não, mas terceiro. Às vezes pega uma liderança, mas logo perde, e o Flamengo tá sempre lá. Copa do Brasil, o Fluminense normalmente chega numa semifinal, chega numa fase mais final. O Flamengo também. Numa Libertadores, o Flamengo
tá sempre lá. O Fluminense às vezes chega. Então o que quer dizer? Que a gente está disputando com o Flamengo em paz de inferioridade. O Flamengo, querendo ou não, é um time com mais investimento, é um time que tem os melhores jogadores, tem o melhor, querendo ou não, as melhores condições por causa da grana. O Flamengo acabou de fechar com a Betano por 250 milhões anuais. A Superbet paga pra gente 38, com alguns bônus, né? Se a gente for campeão disso, campeão daquilo. Então pode tirar o cavalinho da chuva, achando que se a gente virar SAF, a gente vai ter um dos melhores elencos do Brasil e vai estar brigando de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, em todas as competições. Mas o que eu posso te dizer é que o foco é pagar dívidas. O foco é anistiar o Fluminense dessa situação tão complicada. Porque o Fluminense está no RCE. O que é o RCE? Lembra que o Vasco, o Santos, o Botafogo eram penhorados? Até mesmo o Fluminense sofria penhora. Tipo, o Fluminense vendeu o André 20 milhões de euros. O de lá para cá, a justiça comeu o dinheiro. Esse é o problema. De lá para cá, a justiça comeu o dinheiro. Porque o Fluminense está devendo jogador, está devendo isso, está devendo aquilo, está devendo a União. É complicado, é muito complicado. Então o Fluminense estando na RCE, isso não acontece. Mas pode sair a qualquer momento. Pode sair a qualquer momento. E o pior, tá com uma dívida impagável. É impagável o Fluminense conseguir terminar com essa dívida. Todo ano paga 200 milhões, mas aí tem juros pra caramba e tá com 800 milhões no outro ano. Pagou 200, no outro ano tá com 800. Pra gente conseguir realmente pagar um valor significativo, que a dívida comece a baixar mesmo, a gente vai montar um time que vai brigar para não cair todo ano. Igual o Flamengo fazia. O Flamengo estava quebrado. O Flamengo estava numa situação pior que o Fluminense. De 2010 até 2015, o Flamengo foi um dos piores times cariocas. Foi um dos piores times do cenário brasileiro. O Flamengo quase caiu em 2013. O Flamengo brigou para não cair em 12. O Flamengo não brigou para não cair em 14 ali, ficou perto, 15º, eu acho. Então, o Flamengo era um elenco fraco, que não ganhou tantos títulos, achou uma Copa do Brasil na sorte. Era um time muito fraco, que não brigava para ser campeão, mas eles se ajeitaram. Se eu, você e todos os torcedores tricolores aceitarem o Fluminense ser um time fraquíssimo para pagar a dívida vai ser paga. Mas se você quiser disputar um título brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Carioca com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o River Plate, filho, vai ter que investir no time, mas não vai conseguir pagar toda a dívida sozinho. Então a SAF seria mais para pagar dívidas inicialmente. O Fluminense, quando tivesse um pouco respirando melhor, tivesse, em vez de estar com 800, estar com 500, poder investir um pouco mais. Poder botar um pouco mais de grana no futebol. Mas nada extraordinário. Todo time de futebol tem dívida. Vamos cortar isso aí que o Flamengo não tem dívida. O Flamengo tem 300 milhões de dívida. Mas são dívidas que não fazem diferença. São dívidas ali que podem ficar sendo bem controladas. Todo time de futebol tem dívida. Todos. Não tem um que não tenha. Então, o Fluminense pode ali manutenção de uma dívida de 200, 300 milhões de reais. Mas 800 a gente está sofrendo juros, é impagável. Se o Fluminense deixar de pagar esses 200, 300 milhões por ano que paga, vai só crescer mais. E daqui a pouco a gente está que nem o Corinthians. A SAF ajudaria nessa questão de pagar dívida. A gente não teria aquele elenco todo maravilhoso logo de cara, mas seria uma ajuda. E isso contrapõe ao ponto de muita gente falando: Fluminense vai virar SAF, vai ser só um time medíocre, vai estar se vendendo, que não sei o que, não vai ajudar em nada, a gente não vai ser campeão, não vai pagar dívida, não. Eu vi até um vídeo do Dezão, do Sentimento Tricolor, falando: o Mário deu uma entrevista falando que se o Fluminense virar SAF, a gente vai se manter um time mediano, que briga por alguns títulos apenas, e que não vai ter toda a sua dívida paga. Não vai ter isso de cara. Lógico, a gente não vai ter um timaço de cara, não vai ter a dívida toda paga de cara, porém, entretanto, todavia, vai ter a dívida paga, vai ter um investimento a longo prazo. Se o Fluminense quer realmente ter uma SAF séria, pensando no futuro do clube, não vai ser de agora os resultados. O resultado vai ceder em 2030. Em 2032,
que a gente não vai ter uma dívida mais, já vai poder estar investindo mais tanto no CT, quanto em Xerém, quanto nos jogadores. Mas é aquilo, é todo um processo, toda SAF é diferente de cada uma. A do Vasco foi de um jeito, a do Curitiba de outro, a do Botafogo de outro, a do Cruzeiro, a do Bahia, do Fortaleza. Todas elas são diferentes e vamos ver, acompanhar esses processos da SAF do Fluminense. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Já te trouxe lá a informação do Serna sobre a pré-convocação, os prós e os contras. Trouxemos a notícia do Bernal e Martinelli, que são duas negociações que, se acontecerem por agora, vão ser horríveis para o Fluminense. Trouxemos as atualizações sobre SAF. Ainda tem muita água para rolar e eu tô nem exagerando. Vai ter muito vídeo falando de SAF. Mas é aquilo. Todas as atualizações do Fluminense você encontra aqui no Vibração. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Deixa o like, dá aquela moral. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Compartilhe o vídeo também para aquela pessoa que você sabe que ama o Tricolor, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!